Muito boa noite, meus queridos amigos, meus irmãos, caros internautas que nos prestigiam pela TV Chico Xavier. Boa noite, meu irmão Djalma, boa noite, Márcio, e boa noite a Ivan, lá no estúdio, para que possamos ter esse programa. Ele é o nosso vigilante lá, é o nosso comandante. Então, como sempre fazemos, o Evangelho é extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, hoje com o item 35, intitulado Semeadura. A passagem evangélica diz: mas, tendo sido semeado, disse Jesus, isso está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 32. Lembrar que esse livro é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No texto, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com a mesma recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte do pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejada. A existência deles constitui largo ciclo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Muito bom esse texto. Emmanuel, como sempre, tem o cuidado de me chamar a atenção com objetividade, sendo direto, embora use palavras muito interessantes, que forçam o nosso raciocínio. Então, o que é, na essência, simplificando a semeadura? É tudo que nós fazemos durante a nossa existência, de bom ou de ruim. Estamos plantando, estamos semeando. Lá atrás, no Evangelho, nós vamos encontrar a parábola do semeador, que Jesus proferiu. E saindo o semeador a semear, a semente caiu na pedra, com os espinhos, vocês já sabem da história. E ele explica por que elas não vingaram. Da mesma forma, esse texto, Emmanuel me chama a atenção para esse cuidado. O que é que eu estou fazendo para mim e para os outros? Porque Jesus também disse uma coisa interessante: quando fizeres ao outro, é assim que estarás fazendo. Então, todo o mal que as pessoas supõem estarem fazendo, eles vão voltar. E aquele bem que você faz tranquilamente, sem nenhum esforço, esse bem se torna em mérito e também retorna para você. Então, é aquela causa e efeito, não é? Você faz, você recebe. Então, tudo que Jesus pregou naquela época estava justamente direcionado a isso. Lembrando que ele não trouxe nenhuma religião. Ele apenas veio esclarecer para aquela época e os fins dos tempos que a lei do amor é a que rege o universo. Aonde você for e o amor estiver presente, tudo funciona. Tudo. Não vai haver nenhum equívoco, nenhum atropelo, porque o amor não permite isso. Lembrar que Jesus foi crucificado pelos religiosos da época, que eram os judeus. Então,
nós outros que somos cristãos, porque advimos depois do mestre, nós temos agora esse excelente guia, modelo guia, digamos assim, como diz Joana de Anjos, para que possamos seguir as pegadas do mestre. Veja que aqui, logo no início do texto, Emmanuel chama a atenção de uma forma bem simples. Ele diz, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade da sua contribuição pessoal, não é? No mecanismo das circunstâncias. Então, porque Matusalém mandou eu fazer. Não. Você faz porque você quer. A última palavra sempre será nossa. As escolhas sempre serão nossas. As decisões nossas. Então, quando você define algo para a sua vida, você decidiu. Foi você quem escolheu. Nós temos um mau hábito ainda, pela nossa pequenez, pela nossa ignorância ainda, como espíritos inferiores, de tudo atribuir aos outros. Eu nunca cometo erro, eu nunca me engano, né? Sempre é o outro. Apontar o dedo. Então, como ele diz aqui, o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. Isso em palavras para aquela época. E ele continua dizendo, o primeiro, que é o bem semeia a vida, evolutivo na escala, é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. Ou seja, quando eu sempre pratico o bem, faço boas ações, eu estou evoluindo nessa escala, estou ascendendo. Aí ele diz, o outro, o mal que semeia a morte, é a estagnação. Você não vai a lugar nenhum. Porque, pela misericórdia de Deus, nós não retroagimos. Não. Nós paramos onde estamos. Deixamos de evoluir. Não regredimos. Isso aí é fato. É como se estivéssemos subindo a escada e aí, em determinado momento, eu paro naquele degrau e fico. Os outros vão passando. Então, o que é o mundo de expiações e provas? Esse mundo que nós estamos, onde são exigidos de nós, exigidos de uma forma simples, natural, sem imposição, que você refaça aquilo que você cometeu de engano e de erro, que nós chamamos de pagar a dívida com a justiça divina. Misericórdia de Deus. Papai do céu é maravilhoso. Por mais que você erre, ele nunca vai te condenar a nada. Ele apenas pede que você volte ao início do que você começou e refaça. Então, a reencarnação, que muitos não acreditam, mas não tem problema, ela tem também essa finalidade que é primordial. Minha permissão para retornar e consertar meus erros, meus equívocos, e também minha personalidade, minha moral. Por isso que chamamos de transformação íntima, né? Você mudar certas atitudes, cortar hábitos, enfim, você fazer essa modificação de dentro para fora. Então, à medida que você vai semeando no caminhar dessa existência, você está evoluindo. Mas o que é que você está semeando? Esse é o ponto. Porque me parece que funciona assim. Muitos fazem equívocos, cometem erros, mas não percebem. Às vezes fazem até inconsciente. Se bem que hoje não poderíamos dizer que ninguém não saiba o que é certo e o que é errado. Mas em algumas situações ocorre. Então, esse que comete esses equívocos, esse que faz essas feridas, ele mesmo pode balsamizá-lo, corrigindo. Então, entra aí aquela velha questão do perdoar. Não é?
Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7,5. Mas tem um detalhe, cada ofensa, né? Então, é assim que Jesus veio ao nosso meio para trazer esta boa nova, para trazer o ensinamento que iriam se atrelar às convenções religiosas, mostrando que só o amor constrói, mostrando que só o amor nos dá virtudes, né? Mostrando que só o amor é forte o suficiente para vencer qualquer barreira. Veja que mais na frente, no texto, ele diz que muitos, né, são recapitulações que estão ocorrendo. Você vem, reencarna e comete os mesmos equívocos. Às vezes, numa proporção menor, mas ainda comete da mesma forma que fez em outro momento. Isso é recapitular. Vai ser castigado? Vai ser punido? Não. Você mesmo está impondo a você um retorno mais adiante para corrigir, para se corrigir. Aí ele diz que atravessa os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejada. Ou seja, eu venho para não cometer furtos, digamos assim. Aí me deparo assaltando as pessoas. Foi a sementeira lá atrás que eu estou colhendo agora, que não era para colher dessa forma. Porque eu não plantei a boa semente. Mas eu poderia me corrigir. Nós devemos lutar por isso, pela melhora interior. Não é para mostrar a ninguém. Porque a maioria de nós ainda pensa em fazer para que o outro veja. Não se preocupe com isso. Porque quem está vendo, quem vai realmente me julgar, é Papai do Céu. Só ele. Não tem que se preocupar com o outro. A consciência é nosso juiz, é nosso advogado. Tem uma questão do livro dos Espíritos que Kardec perguntou à espiritualidade onde estavam escritas as leis de Deus. E a resposta foi na consciência. Então, todos nós somos criaturas de Deus, criados de imagem e semelhança do Criador. Mas pela nossa ignorância como espíritos primários, ainda no comecinho da nossa caminhada, nós temos até o direito de errar, mas não de permanecer errando. E é o que muitos estão fazendo, recapitulando. Vão ter outra oportunidade? Vão. Mas como o planeta, no momento, está saindo dessa condição de expiação de prova para a regeneração, esses talvez não nos acompanhem. Segundo a doutrina, eles irão para outro mundo, onde esteja na condição ideal para que eles executem aquilo que aqui não conseguiram. Então vai ser aproveitado tudo, porque lembre de um detalhe: Deus aproveita tudo. Deus não condena o pecador, ele condena o pecado. Então todos nós somos passivos de cometer um equívoco. Mas também temos o dever de corrigir. A obrigação. Desculpa. Então, o pedir perdão, o pedir desculpas, já entra aí. Você reconheceu, admitiu, aceitou, teve a humildade e pediu desculpa. Mas a gente escuta muito, não é, Márcio e Djalma, as coisas, mas se o outro não me perdoar, olha, o problema é dele. Você fez a sua parte. Você foi humilde, você reconheceu que errou, não é? O outro, por sua vez, não se colocou no teu lugar e pensou, se eu tivesse como agir naquele momento, eu teria feito talvez desse jeito também. Olha, isso é você se autoajudar e ajudar. Compreender o outro para que o outro te compreenda. Fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Então, é muito simples, é muito fácil de ver. Nós é que complicamos. Nós é que dificultamos. Nós é que fazemos a mal semeadura. Se você plantar boas sementes, vai colher boas sementes. Agora, também não pense em fazer o bem
esperando recompensa. Não, não é nesse sentido. Como nós vimos aqui, é uma ascensão evolutiva. Eu vou sair desse ambiente de maus pensamentos, de maus desejos, de inveja, de ciúme, de guardar ressentimento. Eu vou sair disso, vou me afastar disso aí. E à medida que eu me afasto, estou me purificando, estou evoluindo, estou vendo com outros olhos, passo a compreender melhor meu irmão. Era isso que Jesus queria que fizéssemos quando ele disse que nos amássemos. Porque existe uma dificuldade muito grande em nós para ainda compreender o que é amar, o que é o amor. O amor não é dar abraço e beijo, não é isso na sua vida. O amor é muito abrangente. O amor, primeiro, é um respeito. Quando você respeita o outro, você está amando. Quando você não deseja mal, você está amando. Quando você protege, você está amando. Então, o amor está aí, envolto no meio dos seus atos, da sua ação. Porque só pensar em fazer o mal não é tão ruim. Mas quem pensa e faz, aí é difícil. Porque muitos ainda, como nós, pensamos em fazer, mas não fazemos. Outros nem conseguem mais pensar, porque estão distantes. Aí já não os afeta como afeta a nós outros que ainda somos pequeninos. Aí, mais na frente, no final do texto, ele diz: somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema. Olha, somente. Não há outro caminho. É difícil? Ainda, porque nós não conseguimos, nós não alcançamos o patamar ideal para tirar isso aí de letra, como dizem no popular, né? Nós ainda estamos capengas, ainda, mas estamos buscando. E quando você demonstra esse esforço, demonstra esse interesse, Papai do Céu diz: eita, rapaz, olha Djalma, Djalma agora está ficando bom. Eu vou dar uma ajudinha a ele. E aí vem por acréscimo, pelo que você já fez, pelo que você plantou. Então, é mérito. Não foi ninguém que me deu, não foi ninguém que arrumou, não. Foi você quem conquistou. Lembrar que tudo em nós é conquista. Ah, a felicidade vem em farmácia? Não vem. É uma conquista, você constrói ela. Como é que eu vou construir a felicidade fazendo mal ao outro? Faz sentido? Então veja que até a lógica funciona. É só usar a lógica. Se eu começo um projeto errado, ele vai terminar certo? Não pode, não é? Então, esse projeto de vida, eu tenho que fazê-lo cada vez melhor. Nós vimos lá do plano espiritual já preparados para essas situações, mas outras surgem em decorrência das atuais. Mas nós já estamos preparados. O problema é a preguiça em executar, em exercer, em expor, botar para fora, como dizem. Né? Muito. Ah, eu vou lá fazer, ele já uma faz, eu vou ficar só olhando assim. Não é assim. Não é Djalma quem vai fazer o bem que eu tenho que fazer. Não é Djalma que vai responder pelo mal que eu fiz. Também não. Mas eu e Djalma juntos podemos fazer muito bem. Um não parando o outro. Um completando o outro, fazendo as ideias surgirem e se direcionar para o caminho da verdade, da libertação. Então, eu acredito que Jesus queria isto, que cada um fizesse sua parte, cumprisse o seu papel, para que juntos alcançássemos o ápice. Mas ainda resta uma esperança, porque ele afirmou que nenhuma ovelha ficaria desgarrada do seu rebanho. Então, todos nós estamos sendo observados, estamos sendo julgados, não no sentido pejorativo, mas no sentido de avaliar, né? Estamos sendo avaliados. Então, à medida que você vai produzindo, à medida que você vai ascendendo,
tudo vai abrindo. As portas, como ele diz aqui, as portas vão se abrir. Porque é a chave suscetível de abrir as portas sagradas do infinito. É isso. Não faça o bem pensando, porque a Magdalena está olhando, eu vou fazer o bem aqui. Não faça. Faça porque você sim. Porque você se sente bem com aquilo que você fez. Bom, ainda tem gente que se compraz em fazer o mal. Dá risada, né? Acha legal, mas quando você faz uma boa ação, que sua consciência lhe chama, você se sente bem com aquilo. Quer ver uma coisa simples que às vezes você nem percebe, um aniversário de uma coisa, você dá um presente a ela. Quando ela abre e vê aquilo que ela gostaria de ter, a alegria dela é como se fosse você que estivesse ali. É esse o sentimento que volta para você, essa satisfação, esse gostinho do que é bom, essa leveza que traz para a gente quando você faz o bem, quando você vê ele frutificar. Porque é assim, eu faço o bem hoje, aí a quem eu fiz o bem volta para mim, e esse já faz a outro, já volta do outro, porque o bem desse já foi por mim, e assim vai se multiplicando. Da mesma forma, o mal. Então, não é que vamos virar assim, não São Matusalém, nem São Agigueiro, nem São Djalma, não vai ter. Mas poderá, no futuro, ter 3 espíritos que conquistaram pela sua luta, pelo seu esforço, pela sua vontade de crescer, de evoluir, pensando no outro. Como o Márcio disse, esse programa é feito para isso, né? Nos ajudemos uns aos outros, para que aprendamos juntos. Aqui não vamos criticar ninguém, não vamos condenar ninguém, pelo contrário, estamos expondo algo que nós achamos que alguém por aí não sabe ainda, nós estamos torcendo para que isso vingue, para que essa semente que está sendo lançada seja a boa semente e alguém frutifique mais adiante. Então, isso, semeadura, todos nós somos semeadores, todos. Muito mais específicos, porque vem em missão. Nós estamos também em missão, estamos também. Só que nossa missão é um pouco menor, até pela nossa condição. Mas numa próxima, quem sabe, né? Já poderemos vir com uma carga de responsabilidade maior. Mas também com um amparo maior pela nossa condição. Então, é essa coisa simples, é viver, ser feliz. Seja feliz com o pãozinho seco que você come, enquanto o outro joga caviar fora. Problema dele. Esse pãozinho que você saboreia, que custou o seu suor, o seu sacrifício, que você come com tanto amor, isso é o que vale, isso é o que importa. Se riqueza comprar felicidade, nenhum rico se suicidaria ou usaria droga. Isso é fato. Então, que possamos semear sempre bem. Mas também não precisa fazer um estadalhaço. Não, faça. Se você ajudar um velhinho a atravessar a rua, você não imagina o bem que você. Porque outros estão te observando e vão dizer: rapaz, aquele camarada ajudou aquele velhinho, eu vou fazer isso também. Daí a pouco está todo mundo se ajudando. Vamos nos contaminar com o bem. Vamos espalhar esse vírus, o vírus do amor. Esse sim. Esse não tem vacina. Então, eu acredito que àquela época era isso que Jesus queria. Vou lançar aqui o vírus para ver se ele se contamina. Mas parece que ainda não contaminou muita gente, não. Por falta de atenção, por falta de cuidado. Né? Mas isso é normal. Como eu disse, nós somos espíritos ainda a caminho da evolução. Estamos aí com muito tempo pela frente, mas lembrar que quanto mais terreno eu ganhar, mais eu chego lá. Né? Não é uma corrida, não é uma competição aqui entre nós, não. É comigo mesmo. Lembrar que somos nós, com nós mesmos. Isso sim. Então, tudo que eu fizer, pensar em mim, sem o egoísmo, mas para que eu tenha para oferecer. Né? Pensar sempre nisso. Ter para dar. Então, um coração cheio de ódio não pode dar. Né? Pode, é lógico. Então, eu acredito que Emmanuel foi muito feliz nesse texto.
porque ele usou a palavra semeadura e trouxe no conjunto tudo que tem relação com o semear, com o plantar, com o fazer. Né? Então, é isso que eu acredito que esse texto quis passar. Era isso que eu tinha para comentar desse capítulo maravilhoso do livro. Colega Gilberto, sábias palavras, profundas reflexões. É isso mesmo, semeadura, né? Vem perfazer aquela frase que diz assim: a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Eu achei muito interessante aí nos seus comentários, Miri, quando você falou, não é que a gente faz o bem e colhe o bem, né? E você falou, eu ficava pensando, né? A gente podia muito bem agora, a Gimiri tratar do seu lazer, Djalma tratar do seu lazer, eu também, né? Mas a gente, no íntimo, tem um sentimento de obrigação, que é de fazer esse programa e outras atividades que nós fazemos, e dispensamos o nosso tempo em prol da causa cristã, em prol do bem do próximo, né? Eu acho que isso é uma semeadura, eu acho que a gente está colhendo o que fez no passado e está resgatando o que fez no passado. É muito interessante essas suas reflexões. A plantação livre, colheita obrigatória. Porque muitas pessoas lamentam da vida, reclamam, dizem que Deus está castigando, né? E a gente, estudando a doutrina, a gente entende que Deus não castiga e que Deus também não perdoa. Primeiro, porque Ele não é uma pessoa ali que vai se magoar com as nossas atitudes, com as nossas ações para com Ele ou contra Ele, né? Ele está muito além dessa sintonia humana, né? Mas o que controla a gente as leis de Deus, que são eternas e imutáveis, né? É por isso que Jesus, em algum tempo, diz: reconcilia primeiro, né? Em primeiro lugar, com o reino de Deus e com a sua misericórdia, o resto vem por acréscimo. Então, a gente colhe exatamente aquilo que planta. Eu achei muito interessante um tempo desse aí, há pouco tempo. Eu vi um objeto que era um cavaletezinho pequeno e tinha umas bolinhas de ferro para a gente refletir, né? Tinha 5 bolinhas penduradas na mesma linha. Aí o cara levantava uma, viu, Djalma, mas soltava. Ela batia nas outras 4 e a primeira do outro lado subia na mesma altura. Depois ela voltava, batia, a primeira voltava e ficava aquele lenga-lenga. Aí o cara disse: se botar 2 bolas, será que vai acontecer a mesma coisa? Aí ele botou 2 bolas, soltou. 2 bolas, foi para o outro lado, voltou e ficou. E foi 3 até 4, porque eu pensei que em 4 não ia, não tem como voltar, uma não vai aguentar o peso, mas é interessante. Vem as 4, bate, pá, pá, as 4 sobe e volta e bate. Moral da história, né? O universo devolve exatamente aquilo que a gente manda para o universo. Então, se você quer mudar a sua vida, se você está numa situação complicada, você está numa situação difícil, né? Muita tribulação, muito sofrimento, muita dor, primeiro passo, muda teu padrão vibratório, muda os teus atos, teus pensamentos, as tuas escolhas e as tuas atitudes. E quando você mudar, aí você começa a criar uma nova egrégora, um novo homem. É por isso que Jesus sempre falava. Um novo homem tem que matar o homem velho. Então, aqueles costumes, aquelas situações, você mata e ali, vagarosamente, porque tudo, né, é feito, tem um tempo para fazer e tem um tempo para desfazer. Então, uma situação complicada da tua vida agora, você não vai fazer como um passe de máscara, chegar no centro espírita, uma pessoa dá um passe e tal, uma desobsessão, e a pessoa dali passar, porque infelizmente a dura realidade, né? Muitas pessoas ainda vão às instituições espíritas para resolver o seu problema material. Vai porque acabou um casamento, vai porque perdeu o emprego, vai porque perdeu um grande amor da sua vida, e por aí vai. E, na realidade, não é esse o interesse da espiritualidade. O interesse da espiritualidade é mostrar a realidade nua e crua, de onde a gente veio e para onde a gente vai de acordo com as nossas escolhas, as nossas atitudes.
É por isso que esse tema é muito, muito interessante. Quem quiser se aprofundar nele, né? Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo, qual é, Jamiri? 32 é, menino, capítulo?